Bom, então acho que a gente já pode dar início, né, à apresentação. Eu queria primeiro agradecer aqui ao pessoal do NUTEDS por mais uma vez tornar possível, né, essa conferência com integração da rede de hemoterapia do Estado. E a proposta hoje é apresentar para vocês o documento final do Plano Diretor de Regionalização de Assistência Hemoterápica do Estado. Alguns de vocês já sabem que esse documento é um requisito legal previsto na legislação da hemoterapia, que deve ser formatado a cada 4 anos, né, sempre analisando os 4 anos anteriores e programando ou projetando um planejamento para o próximo quadriênio. Então, o ano passado foi o ano da gente fazer a atualização do nosso documento, e aí a gente vai apresentar para vocês o que foi finalizado, né, o que está, inclusive, publicado no nosso site. Antes da gente entrar no PDR em si, a gente só pontuar para vocês, lembrar para todo mundo que existe uma Câmara Técnica de Assessoramento em Hemoterapia, formada aqui no estado do Ceará, atendendo também a um requisito legal, né, das portarias ministeriais dentro da Política Nacional do Sangue. E essa nossa Câmara Técnica de Assessoramento em Hemoterapia foi criada aqui no Estado em 2003, através da Portaria 1051 de 2003, e tem sido atualizada sistematicamente a cada mudança de governo, a cada mudança de composição da diretoria da Hemorrede, a formatação da Secretaria de Saúde. Essa Câmara tem sido atualizada. Ela se reúne 2 a 3 vezes por ano, e uma das funções da Câmara Técnica é acompanhar a proposição do Plano Diretor de Regionalização de Hemoterapia e aprovar o plano e levá-lo ao Conselho Estadual de Saúde. Então, a última portaria que alterou a Câmara Técnica para a formação atual foi publicada no dia 11 de dezembro de 2015, e a partir de então o novo grupo começou a trabalhar, e foi esse grupo que acompanhou a formatação, a construção do PDR. Esse novo grupo analisou, né, o PDR para fazer a aprovação, e foi ele que levou ao Conselho Estadual de Saúde para a aprovação final. Então, dessa Câmara Técnica participam a diretoria da Hemorrede, representantes da Hemorrede, né, com representantes dos hemocentros regionais, a Secretaria de Saúde, o gabinete do secretário, a SRU, a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Sanitária, a área de regulação, controle, avaliação, regulação, e a área de planejamento da Secretaria de Saúde, e um representante do Conselho Estadual de Saúde. Então, essas são as cadeiras que normalmente compõem a portaria, a formação da Câmara Técnica de Hemoterapia do Estado do Ceará. Bom, o Plano Diretor de Sangue e Hemoderivados, ele é um documento previsto legalmente, né, previsto nesse decreto 3990, que regula a Lei 10.205, que é a Lei do Sangue, ou a lei que faz a base legal, que é a base legal da nossa Política Nacional do Sangue. E esse decreto 3990, que regula essa lei, pede que, ou determina que, no seu artigo 8º, que os órgãos que são responsáveis pela regulação, pelo planejamento e pela execução dos planos nacionais e estaduais de hemoterapia devam elaborar os planos diretores de sangue e hemoderivados em cada estado e no Distrito Federal. E esses planos devem ser homologados depois de elaborados e aprovados pelas câmaras técnicas. Eles devem ser homologados pelo Conselho Estadual de Saúde. Então, a gente aqui no estado segue esse rito desde 2004. Então, o HEMOS prepara o plano, acompanhado pela Câmara Técnica, e depois submete ao Conselho Estadual de Saúde, e submete também, antes do Conselho Estadual de Saúde, ao Conselho Gestor da Secretaria de Saúde, quando esse conselho existe, quando ele está reunido. O Sobral está reclamando que está sem áudio. Tu pode dar uma olhadinha? Eu estou pedindo aqui para ver o áudio de Sobral, tá certo? Então, esse plano foi construído, o plano de 2016 a 2019, foi elaborado agora, o ano passado, né? É bom que a gente deixe claro que os dados que serviram como base para a elaboração desse plano foram os dados de 2015. Então, em 2016, a gente analisou os dados
até 2015, e a partir daí a gente fez a análise da situação atual e a necessidade, o planejamento, né, para a necessidade de alterações para o funcionamento da hemorrede nos próximos 4 anos. Então, os dados foram retirados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, né, atualizados em junho de 2016, do censo, né, o último censo do IBGE, em 2015, do Hemoprod, que é o documento que toda a hemorrede produz, mandando para a Vigilância Sanitária, consolidando os dados de produção de cada unidade da hemorrede. Então, além dos dados do Hemoprod, foram usados também alguns dados que não fazem parte desse documento, né, que é o documento proposto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, tem alguns dados que não estão no Hemoprod, e aí a gente pegou esses dados a partir das áreas técnicas da própria Secretaria Estadual de Saúde e do Hemocentro, né, além de analisar toda a produção da hemorrede estadual. Então, eu vou passar a mostrar para vocês os dados, a apresentação do documento final. Eu volto a lembrar que todo mundo pode ter acesso a esse documento. É um documento de 300 e poucas páginas, com todos os números, todas as informações que foram utilizadas para análise e planejamento. E isso tudo está disponível no nosso site, no site do Hemoce, né, para que todo mundo possa ter acesso. Isso é um documento interessante, como fonte de pesquisa, mas também como direcionamento das ações da hemorrede para os próximos 4 anos. E ele deve ser balizador, ele deve ser um documento balizador de ações e de decisões. Por isso, o nosso planejamento estratégico está também alinhado com o PDR. Bom, só para lembrar para vocês, todo mundo que é da hemorrede já conhece, essa é a divisão do estado do Ceará em 5 regionais de hemoterapia, cada regional com o seu hemocentro de referência. Então, a gente tem o hemocentro coordenador em Fortaleza, que coordena todo o estado e coordena a sua própria área de cobertura. O Hemocentro de Sobral, o Hemocentro de Quixadá, Iguatu e Crato. Aqui no Crato a gente também tem outra unidade de maior complexidade, que é o Hemonúcleo de Juazeiro. Então, a regional do Crato é a única que tem 2 unidades de maior complexidade na hemorrede. Todas as outras regionais têm uma unidade só. Aqui em Fortaleza a gente também tem um posto de coleta, mas é uma unidade de complexidade muito pequena, não chega a ser um hemonúcleo. E lembrando que essa distribuição da hemorrede estadual, ela não é a mesma distribuição das macro-regiões de saúde do estado. Então, essa organização não se superpõe, né? Então, aqui a gente tem as regionais de hemoterapia. Sobral talvez seja a regional que tem mais coincidência entre a macro-regional e a regional de hemoterapia, mas em Fortaleza a gente tem não tem uma superposição exata. Quixadá tem também 2 regionais, Iguatu é que tem mais regionais, e Crato que pega um grande pedaço dessa regional, dessa macro-região aqui de saúde. Então, a gente não tem, quando a determinação das regionais de hemoterapia foi feita, já na década de 80, as macro-regionais ainda não estavam, as macro-regiões de saúde ainda não estavam organizadas, e não havia essa preocupação de haver a mesma organização. Então, os hemocentros, a determinação foi feita de acordo com acesso às estradas e a própria liderança, influência que aquele município, sede do hemocentro, exercia sobre os municípios vizinhos. Então, a gente não tem a coincidência entre a organização das macro-regiões de saúde e as regionais de hemoterapia. Isso não tem atrapalhado os procedimentos e o funcionamento dos serviços, é só para a gente saber que não é a mesma coisa, né? Com relação à população do estado do Ceará, a regional de Fortaleza é a maior, com 53% da população, né? Mas não é a maior com relação ao número de municípios. Quem tem o maior número de municípios sob sua coordenação é a regional de Sobral, o Hemocentro Regional de Sobral, né, que tem a regional com maior número de municípios atendidos, né? Mas em termos de população, Fortaleza é realmente a regional que tem a maior população, chegando a 53% da população do estado está sob responsabilidade de atendimento do Hemocentro de Fortaleza. Daí a gente tem aqui mais doadores e mais transfusões, né? O maior movimento realmente está em Fortaleza, depois a gente tem Sobral,
E aí depois Crato, depois Iguatu e, por fim, Quixadá, que são, do ponto de vista de população, muito semelhantes e do ponto de vista de municípios também bastante semelhantes, né? Aqui é o mesmo número de municípios, o mesmo percentual de municípios nas duas regionais. Com relação aos estabelecimentos ambulatoriais, a maior parte dos estabelecimentos ambulatoriais também está na regional de Fortaleza, seguida da regional de Sobral, né? Então, a gente tem as policlínicas, o maior número aqui na regional de Fortaleza, o maior número de UPAs e o maior número de clínicas de hemodiálise. E depois a gente vai ter a regional de Sobral com o maior número de municípios e também com o maior número de unidades ambulatoriais. Com relação aos estabelecimentos hospitalares, 48% dos hospitais do estado estão nos municípios coordenados, atendidos pelo Hemocentro de Fortaleza. Depois a gente tem os hospitais atendidos pelo Hemocentro de Sobral e depois Crato, e aí Quixadá e Iguatu. E ambulatoriamente também a maior responsabilidade de atendimento está com Fortaleza, seguido de Sobral. Quando a gente vem para pega esses hospitais e divide entre hospitais públicos e privados, a gente vê que existe uma melhor distribuição de hospitais públicos no estado do que de hospitais privados. Então, hospitais públicos, 33% estão nos municípios atendidos por Fortaleza, 31% atendidos por Sobral, e aí depois a gente tem equitativamente Crato, Iguatu e Quixadá. Quando a gente vê os hospitais privados, realmente, a gente vê que tem uma grande concentração desses estabelecimentos na regional de Fortaleza, seguida pela regional do Crato, e aqui o Crato inverte, né, a situação com relação a Sobral, e aí depois os municípios da regional de Sobral e depois Iguatu e Quixadá. Então a gente tem uma inversão, ou a gente tem uma concentração, melhor dizendo, dos hospitais privados na regional de Fortaleza, seguida da regional do Crato. E quando a gente vai analisar o número de leitos, né, atendidos por cada hemocentro, a gente vê que a grande maioria dos leitos é atendida realmente pelo Hemocentro de Fortaleza. A maior população, maior número de estabelecimentos ambulatoriais e hospitalares, maior número de leitos. E aí depois a gente tem um pouco equiparado Sobral e Crato, e Quixadá e Iguatu também equiparados. Então a gente tem 3 níveis de complexidade aqui, não de complexidade, mas de número de leitos hospitalares, né? E com relação às agências transfusionais, é meio lógico que Fortaleza também fica com o maior número de agências transfusionais. E aí Sobral fica realmente em segundo lugar, porque o maior número de municípios, né, é a regional que tem o maior número de municípios. Então, você tem mais unidades, às vezes com movimento menor do que nas outras regionais, mas mais distribuídas, porque você tem aí um maior número de municípios atendidos por esse hemocentro regional. E é bom a gente lembrar que existe uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 121. Eu não botei a referência aqui, mas depois eu posso dar para quem se interessar a referência da portaria, em que ela traz alguns indicadores de hemoterapia. E ele divide os hospitais por tipo com relação à sua complexidade. A portaria divide os hospitais de tipo 1 a tipo 5, então o hospital, levando em consideração a presença de UTI, a presença de atendimento de urgência e emergência, a presença de atendimento de alta complexidade e a presença de atendimento hematológico, né? Os hospitais mais complexos seriam aqueles de referência estadual, com urgência e emergência, com cirurgia cardíaca e com tratamento a pacientes com hemoglobinopatia e oncologia hematológica. Esses seriam os mais complexos. E os hospitais menos complexos são aqueles que não têm UTI, não têm atendimento de urgência e emergência. Só que quando a gente foi fazer o mapeamento dos hospitais aqui do estado, a gente encontrou muitos leitos em unidades que não se encaixavam em nenhuma dessas. Eles eram até menos complexos do que essas unidades aqui. Então a gente considerou esses hospitais como hospitais tipo 0, para que a gente pudesse ter o mapeamento de todos os leitos e todas as unidades hospitalares do estado. Com relação ao tipo de hospital, a gente tem uma referência do que seria mínimo e máximo esperado de transfusão por leito por ano
nesses hospitais, e aí vocês veem que uma crescente, né, com relação a quanto mais complexo o atendimento do hospital, maior o número de transfusões por leito por ano esperado. Só que aqui é uma faixa de referência. E a gente tentou analisar, né, as transfusões realizadas, então a gente mapeou os hospitais do estado com relação ao número de leitos, com relação à sua complexidade, classificou de acordo com a portaria do Ministério da Saúde e mapeou, né, o número de transfusões que foi realizado nesses hospitais, tentando colocá-lo ou identificar se eles estavam dentro ou fora dessa faixa esperada ou sugerida pelo Ministério da Saúde. Aqui a gente também considerou a linha histórica, a evolução histórica de cada serviço, né, porque tem alguns serviços que têm historicamente um número de transfusões a mais ou a menos, e aí a gente também analisou essa questão histórica desses hospitais. Então, vocês imaginam que foi um trabalho muito grande você procurar no CENES todos os hospitais que estão cadastrados no estado do Ceará, com todos os leitos, e fazer a classificação desses hospitais de acordo com o tipo, pela complexidade, pela sua forma de atendimento. E aí a gente quer agradecer ao pessoal da área de regulação, de controle e avaliação e regulação da Secretaria de Saúde, que nos deu suporte, né, porque eles conhecem melhor essa rede hospitalar, então eles nos deu suporte para poder fazer a classificação e validar a classificação desses hospitais. Então foi montada uma grande planilha com todos os hospitais cadastrados no estado. A gente fez uma classificação de acordo com o que o hospital declarava no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e depois a gente validou essa planilha com o pessoal lá do controle e avaliação da Secretaria Estadual de Saúde. Então ficou mais ou menos esse retrato que vocês estão vendo aqui, os serviços tipo 0, que são serviços pouco complexos, às vezes são clínicas que não tem emergência, não tem UTI, mas não chegam a ser hospital, mas tem leitos, né, postos de saúde que têm leitos. Então esses leitos a gente classificou como tipo 0, que não tem uma demanda transfusional prevista, e aí 2.684 leitos no estado estão nessa situação. E quase 50% dos leitos, ou um pouquinho mais de 50% dos leitos, estão aqui entre os hospitais, os serviços tipo 0, que eu volto a frisar que foi uma classificação criada por nós e validada com a Câmara Técnica, e os hospitais tipo 1, que são aqueles que não têm emergência e não têm UTI. Então, são leitos de menor complexidade, com a necessidade transfusional pequena. E aí, depois, a gente tem os hospitais tipo 2, tipo 3, tipo 4 e tipo 5, e a gente vai ver que esses hospitais tipo 4 e tipo 5 estão restritos a algumas regionais, e o tipo 5, especificamente, só está presente em Fortaleza. Então, a gente vê que a rede hospitalar no interior do estado está formada por leitos com a baixa demanda transfusional, os leitos tipo 0, os leitos tipo 1 e os leitos tipo 2. Não são todas as regionais que a gente tem esses hospitais com maior complexidade. Então, a gente vê aqui a regional de Fortaleza, né, com todos os tipos bem representados, e todos os leitos dos hospitais tipo 5 estão aqui em Fortaleza. Em Sobral, a gente tem até leitos em hospitais tipo 4, né, então a gente tem uma concentração aqui de tipo 1 e tipo 0, mas a gente chega até o hospital tipo 4, né, em função da Santa Casa e do hospital regional, né, da Zona Norte. Em Crato, a gente tem também uma concentração de leitos aqui, tipo 1 e tipo 0, mas a gente tem uma distribuição mais equitativa com relação ao tipo 2, 3 e 4, também com relação ao hospital regional, mas também não conta com o hospital tipo 5. Em Iguatu, a gente só tem hospitais tipo 0, 1 e 2, e em Quixadá a gente chega a ter um hospital tipo 3, o hospital do Quixeramobim, quando abrir, vai mudar essa curva, essa distribuição aqui em Quixadá, mas até o momento a gente ainda não tem um hospital de maior complexidade funcionando na regional de Quixadá. E eu quero chamar a atenção que a gente está falando aqui Iguatu, Crato, Quixadá, Fortaleza e Sobral, mas a gente não está se referindo ao município em si, mas a todos os municípios que estão sob na área de abrangência do Hemocentro coordenador, do Hemocentro regional responsável pelo atendimento desses municípios. E aqui a gente tem a estimativa da demanda transfusional desses hospitais.
com relação ao total de leitos. Então, a gente aqui no estado esperaria, com relação ao número de leitos existentes, um número de transfusão de 113 mil a 161 mil transfusões, considerando todos os leitos existentes no estado, e de 90 a 129 mil transfusões, considerando apenas os leitos do SUS. E quando a gente joga isso aqui, o indicador primeiro do Ministério é considerar 7 a 10 transfusões por leito por ano, tirando um leito, os leitos um pelo outro, sem se ater à complexidade desses leitos. Quando ele joga por complexidade, a gente vê que a demanda aumenta um pouco, né? Então, por complexidade, a gente teria nos leitos existentes 137 mil a 237 mil transfusões, e nos leitos do SUS, 110 mil a 199 mil transfusões. Isso é uma faixa esperada, ou uma faixa de referência para que a gente possa avaliar o número de transfusões que está sendo feita, né, de acordo com os dados que são colocados por cada unidade de hemoterapia e por cada hospital, e analisar se isso está além ou aquém dessa faixa que é recomendável, mas que não é uma faixa definida de uma forma muito fechada. Isso é apenas uma referência, vai depender muito da experiência da equipe, do hospital, de como essa equipe lida com a transfusão e do número de pacientes e de como esses hospitais lidam com o procedimento de transfusão em si. E aí a gente passa agora para o dimensionamento das regionais de hemoterapia. Então, aqui o documento apresenta toda a organização da hemorrede pública do Estado, né, coordenada pelo Hemocentro Coordenador de Fortaleza, que tem um posto de coleta, e depois os 4 hemocentros regionais coordenados pelo Hemocentro Coordenador de Fortaleza, com o número de agências transfusionais em relacionado a cada hemocentro. Então, aqui em Fortaleza nós temos 32 agências transfusionais, Sobral 17, Quixadá 5, Crato 5 e Iguatu 5. E aqui nesse esquema também fica claro que toda a parte de análise, de triagem analítica dos doadores é feita no Hemocentro, centralizada no Hemocentro Coordenador de Fortaleza, com relação à sorologia, imunematologia e hemoglobina. Então, toda a parte de análise do sangue que é coletado no estado, em todos esses hemocentros, e no Hemocentro Coordenador de Fortaleza, é feita aqui em Fortaleza. E chama a atenção também nesse esquema para que as amostras do sangue colhido, não só no Ceará, mas no Piauí e no Maranhão, com relação à análise do teste de ácido nucleico, são também realizadas aqui no Hemocentro Coordenador em Fortaleza, que é considerado, definido pelo Ministério da Saúde como sítio testador do NAT. Então, esse esquema também está colocado no PDR para que fique claro como é que a hemorrede do estado está organizada. Então, todas as unidades fazem a coleta e fazem a transfusão, fazem o preparo das bolsas para a transfusão, são capazes de armazenar e distribuir as bolsas para os serviços que estão sob sua referência. E o Hemocentro Coordenador, além de fazer a coleta, o processamento e a distribuição do sangue que é coletado aqui para os municípios ou para os hospitais de sua área de abrangência, ele também é responsável pela triagem de todas as amostras, de todo o sangue que é coletado no estado, com relação à sorologia, imunemato e hemoglobina. Imunemato doador, né? Nos regionais é feito imunemato paciente. E com relação à triagem para o NAT, para a hepatite B, hepatite C e HIV, a gente fica responsável em Fortaleza pela triagem do sangue colhido no Ceará, no Piauí e no Maranhão. Então, isso é um resumo da organização da hemorrede do estado. É lógico que tem um texto enorme explicando tudo isso, mostrando tudo isso. E o Ministério pede que a hemorrede, o desenho da hemorrede seja submetido a uma análise considerando a população, a demanda hospitalar, a demanda transfusional e a importância regional da sede do hemocentro. E aí ele faz essa orientação que o Estado pontue
suas regionais de hemoterapia, suas unidades de maior complexidade de hemoterapia, de acordo com esses critérios, e defina essas pontuações, e aí possa avaliar se o desenho da sua hemorrede está muito acima ou muito abaixo do que seria necessário. Então, para que você tivesse um hemocentro regional em uma determinada região, é preciso que aquele serviço atinja mais de 20 pontos. O núcleo de hemoterapia 12 a 19 pontos, uma unidade de coleta fixa 9 a 11 pontos e a agência transfusional menos de 9 pontos. Então, quando a gente coloca, e aí eu volto a frisar que os critérios são população, demanda hospitalar, complexidade hospitalar, demanda transfusional e a referência daquele município sede com relação aos outros municípios que estão sob sua área de abrangência. Então, quando a gente coloca faz a pontuação das unidades da hemorrede do estado, a gente vê que Fortaleza realmente, Fortaleza, Crato e Sobral realmente atinge mais de 20 pontos. Eu vou voltar aqui para a gente ver. Então, atingindo mais de 20 pontos, realmente são municípios que deveriam ter um hemocentro, né? E que os municípios de Iguatu e Quixadá não chegam, quase chegam aqui a 20 pontos, né? Mas não chegam a 20 pontos, então eles poderiam não ter necessariamente, não precisariam necessariamente ter um hemocentro, poderia ter um hemonúcleo. Só que a gente considera que a unidade já está montada, não há necessidade de retroagir com relação a isso. E o hemonúcleo de Juazeiro também atende à sua pontuação. Então, fazendo a análise como o Ministério da Saúde recomenda, a gente vê que a rede do Estado está bem dimensionada, né? Está dimensionada um pouco acima do que seria necessário. Então, ela está bem posicionada, ela é capaz de atender a demanda de acordo com o que o Ministério recomenda. A gente não precisaria necessariamente investir na abertura, na construção, na implantação de novas unidades de maior complexidade no Estado. O Estado estaria coberto do ponto de vista de demanda, de oferta de hemoterapia em todas as suas regionais de uma forma adequada ou maior do que o que o Ministério recomendaria como mínimo. E aí, quando a gente vê a distribuição geográfica da rede, a gente pode ter esse retrato, que é um retrato que é muito bom. Então, assim, se a gente considerar os municípios da área de abrangência do hemocentro, a distância desse município para o hemocentro, a gente vai ver que 81% dos municípios distam até 2 horas do hemocentro de sua referência. Só um município dista mais de 3 horas do município de referência. Então, a gente tem uma boa capilaridade, a gente tem uma boa distribuição da rede. É como se a gente pudesse, a partir dessa análise, ver que os hemocentros estão bem localizados, distribuídos equitativamente no estado, de forma que todos os municípios, a menos de 2 horas, ou que a grande maioria dos municípios tenham acesso a esse hemocentro com menos de 2 horas de distância. Não é 2 horas de distância, mas é de tempo, né, de deslocamento. E aí, quando a gente joga o número de transfusões realizadas por município, a gente vê que o retrato fica melhor ainda, porque a gente vê que em 93% das transfusões foram realizadas em municípios que distam até 1 hora do hemocentro de sua referência. Então, os municípios que estão mais distantes, aquele que dista mais longe, ele não tem realmente uma necessidade transfusional, né, ele não tem demanda transfusional. Então, os municípios que têm maior demanda transfusional estão realmente mais próximos dos hemocentros, e a gente vai tendo uma diminuição à medida que eles vão ficando mais distantes. Então, isso também reforça essa ideia de que os hemocentros estão bem distribuídos, ou que as unidades estão bem distribuídas no estado, que a gente não precisaria, nos próximos 4 anos, que esse documento está visualizando os próximos 4 anos, a gente não precisaria, nos próximos 4 anos, pensar ou trabalhar a implantação de uma unidade de grande complexidade no estado. Eu falo de grande complexidade porque agências transfusionais são coisas que dependem da abertura ou fechamento de hospitais, mas uma unidade que seja capaz de coletar, de ter armazenamento, distribuição, a gente não necessitaria necessariamente se preocupar com a abertura de uma unidade dessa nos próximos anos no estado, em função desse desenho e dessa distribuição da hemorrede atual.
Com relação ao financiamento, né, a gente vê que a Hemorrede veio num crescente, se a gente pegasse os anos anteriores, a gente ainda vê um crescente de financiamento, chegando a 42 milhões de investimento em 2013, e depois a gente teve um recuo, né, para 31 milhões em 2014, e aqui a gente teve, foi gerado um problema de déficit financeiro para a Hemorrede, mas não em função de aumento de custeio necessariamente, mas em função de diminuição de receita, né? A gente em 2014 praticamente voltou para o que a gente recebia em 2012 e depois não recuperou muito bem isso, de forma que a gente ficou com um problema financeiro. Isso tem sido discutido com a Secretaria de Saúde, né, para que a gente possa manter o funcionamento da Hemorrede sem nenhum desgaste. Né? Quer dizer, a gente tem tido dificuldades, quem está na Hemorrede sabe que a gente tem tido dificuldades com relação a isso. E aqui é um quadro que mostra o aumento, né, das receitas referente a recursos próprios, que são as receitas referentes ao ressarcimento dos serviços que a gente presta a unidades privadas, né, que a gente vai ver depois que a gente atende a grande parte das unidades privadas do Estado, e esse serviço, por lei, ele tem que ser ressarcido. A gente tinha uma dificuldade de receber esse ressarcimento, e a partir de todo um trabalho que foi feito pela Hemorrede, acompanhado pela Câmara Técnica, pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Secretaria de Saúde, a gente começou a trabalhar isso, né, chegando a receita de R$384 mil em 2015, e o ano passado isso foi bem superior, né, de forma que isso demonstra que o trabalho que foi feito de arrecadação ou de resolver esse problema com relação à receita de recursos próprios teve um êxito bom, né, e a gente viu que realmente isso resultou em um aumento da receita da Hemorrede. Aqui são recursos que a Hemorrede recebe do Ministério da Saúde, não são recursos referentes a custeio ou à produção. Os recursos referentes à produção estavam demonstrados no primeiro gráfico. Esses recursos são repassados para investimento, aquisição de equipamentos e reformas de prédios. Quem trabalha na Hemorrede sabe que ultimamente a gente não tem conseguido fazer reforma de prédios com recursos do Ministério. Então a gente tem investido bastante esses recursos que têm sido recebidos apenas na aquisição de equipamentos e montagem de novas unidades, novos laboratórios e equipamentos da cadeia do frio, o caminhão também que foi comprado com esse recurso do Ministério, microscópios e alguns outros equipamentos. Então a gente tem aqui como o Ministério tem investido na Hemorrede do Estado, e a gente vê o recuo aqui que aconteceu em 2015. Em 2015 estava previsto um investimento muito maior e a gente perdeu quase 60% do investimento previsto inicialmente, e em 2016 isso foi ainda maior, e agora em 2017 a gente realmente não recebeu até agora nenhum investimento ou nenhuma notícia de investimento do Ministério da Saúde. Então a gente talvez no próximo PDR a gente vá documentar um não investimento em 2017. E vai ser o primeiro ano, porque desde que o Ministério começou a investir na Hemorrede, a gente tem investimentos anuais. Né? E aqui o investimento que foi feito, a aquisição de equipamentos, em torno de 1 milhão, chegando aqui 1 milhão e 400 em 2014, mas fica aí em torno de 1 milhão o investimento que a Hemorrede tem feito na aquisição de novos equipamentos. E aí equipamentos a gente entende centrífuga, banho-maria, computadores, equipamentos da cadeia do frio, né? Geladeiras, conservadores de massa, freezer. A gente às vezes acha que está tudo velho, mas a gente tem tido esse trabalho de renovação. Acredito eu que não na velocidade que seria necessário para repor tudo, mas a gente tem tido uma constância, né, nesse investimento. Talvez esse ano seja um ano mais difícil, que é o ano que a gente não está recebendo até agora nenhuma notícia de investimento do Ministério da Saúde. Com relação à capacidade operacional, aqui está a distribuição das cadeiras de coleta nas unidades da Hemorrede. Então a gente tem uma maior concentração de cadeiras de coleta no Hemocentro de Fortaleza. Aí depois a gente tem Sobral, né, Quixadá, com 14 coletas, e aqui são cadeiras fixas e cadeiras de coleta externa. Né? Crato, se a gente colocasse Crato e Hemonúcleo como uma regional só, a gente teria aqui 22 cadeiras. Então, na verdade, a regional do Crato, e não o Hemocentro do Crato, mas a regional do Crato é a segunda. Então, a gente tem 28 cadeiras em Fortaleza, 22 cadeiras na regional do Crato, e aí depois 15 cadeiras em Sobral, 14 em Quixadá e 12 em Iguatu. E depois a gente vai ver como cada unidade
o que cada unidade consegue fazer com esse número de cadeiras que ele tem sob sua gerência. Então, Fortaleza conseguiu fazer em 2015 2.224 coletas por cadeira instalada. Depois a gente teve o Hemocentro de Sobral com 1.090 coletas por cadeira instalada, depois o Hemonúcleo, depois o Hemocentro do Crato e Quixadá e Iguatu um pouquinho maior do que Quixadá. Então isso aqui mostra para a gente que essas cadeiras aqui, elas podem ser melhor utilizadas. Até no Hemocentro do Crato também, que tem uma população maior. Então, você pode ter uma melhor utilização dessa rede montada, ou dessa estrutura fixa e móvel de coleta montada no estado. Aqui Fortaleza, e aí vocês vão entender, a partir desse gráfico aqui, que às vezes em Fortaleza a gente tem dificuldade de aumentar muito o número de doações, porque a gente já tem uma boa utilização do número de cadeiras que a gente tem instalado aqui na regional. E talvez, assim, se a gente fosse pensar em abrir novas cadeiras de coleta, a gente devesse se dedicar a fazer isso na regional de Fortaleza e não nas outras regionais, porque a gente vê que aqui a gente já tem uma boa utilização do número da estrutura que está instituída. E aqui, com relação existe uma referência do Ministério da Saúde, que cada cadeira de coleta consegue fazer 4 coletas por hora, e aí existe um cálculo que o Ministério orienta com relação ao número de cadeiras que existem em cada hemorrede ou em cada serviço. E a gente aplicando esse cálculo que o Ministério recomenda para o número de cadeiras aqui da hemorrede estadual, a gente vê que, se a gente utilizasse o máximo da nossa capacidade, a gente seria capaz de fazer a coleta de 432.400, está um número até interessante, seria 432.432 coletas por ano, utilizando a capacidade máxima de todas as cadeiras. A gente sabe que isso não é possível, porque a gente não pode usar nenhuma cadeira vaga, nenhum momento durante o ano inteiro. Mas essa é a nossa capacidade máxima de coleta, e a gente utilizou em 2015 110.354 coletas. 2016 subiu um pouquinho, mas não muito, né? Então a gente tem uma capacidade subutilizada de 74% de subutilização da capacidade de coleta da rede. Isso faz com que a gente saiba que a gente pode triplicar o número de coletas que a gente tem hoje no estado sem abrir nenhuma outra unidade ou nenhuma outra grande unidade de hemoterapia. Então isso reforça mais uma vez aquela análise que a gente falou no começo, de que a hemorrede do estado está bem estruturada, está estruturada de acordo com a necessidade da rede hospitalar, né? Então a gente ainda tem muita gordura a ser queimada antes da gente pensar numa unidade de grande complexidade nova. E aí, pensando no atendimento hemoterápico em si, né, como o número de coletas, o número de transfusão, a gente vê a seguinte situação. Com relação à população doadora, né, 1,77% da população do estado é doadora de sangue, né, 98,23% da população nunca doou sangue. A gente sabe que a recomendação do Ministério da Saúde é que de 2%, né, acima de 2% da população fazendo a doação de sangue. E quando a gente coloca a população do estado do Ceará, vocês sabem que aqui no estado a gente não tem só a hemorrede funcionando, a gente também tem um serviço privado de hemoterapia funcionando. Quando a gente coloca o número de coletas que foi realizado pela hemorrede e pelo serviço privado de hemoterapia, a gente chega a um percentual de 2,11% de doadores no estado. Então, dentro do que, ou acima, um pouquinho acima dos 2% que o Programa Nacional de Doação Voluntária de Sangue recomenda, né, mas ainda um pouco abaixo do que a OMS pede, de 3% a 5%. O que a gente vê é que, mesmo com esse número de doações, a gente consegue ter um superávit de bolsas coletadas, armazenadas no estado, como a gente vai demonstrar para vocês. Então, a gente tem que manter esse número, aumentar um pouco esse número. A gente não tem mais no estado do Ceará uma grande carência de doadores. A gente já está num número mais ou menos confortável. A gente tem situações pontuais de queda de doações, mas ao longo dos anos a gente tem visto que o número de doadores tem sido suficiente para atender às necessidades dos hospitais do estado. Com relação ao número de candidatos, nós tivemos na hemorrede
150 mil candidatos, 916, né? Então foram 150.916 candidatos na hemorroide do estado. Desses candidatos, 40.562 não puderam fazer a doação, então foram considerados inaptos definitivo ou temporariamente, e 110.354 se tornaram doadores, chegaram a realizar realmente a doação de sangue, né? Então, a grande maioria, esse movimento foi maior no Hemocentro Fortaleza, realmente, né? E a gente tem os hemocentros de Iguatu e Quixadá com a menor participação e um maior potencial de crescimento. E aí, quando a gente coloca isso em percentual, a gente vê que 27% dos candidatos que chegaram à hemorrede foram considerados inaptos. Então, a gente tem uma aptidão de 73% dos nossos candidatos. Isso está um pouco acima da média brasileira, né? Isso faz com que a gente tenha que fazer um serviço de captação ainda mais importante, porque a gente tem uma inaptidão alta, né? Mas isso não significa que a nossa população está mal triada, mas que a gente tem critérios bem restritos e que a gente peca sempre para mais com relação à inaptidão desses candidatos à doação. E um número que é muito bonito ou muito bom da gente ver é que 85% dos doadores foram doadores espontâneos, né? A gente já tem, não tem mais uma dependência muito grande da doação de reposição na nossa hemorrede, e essa doação de reposição representa apenas 15% do total de doadores que procuraram, de candidatos que procuraram a hemorrede no ano de 2015. Isso é muito bom, esse é um retrato do trabalho que a gente tem feito ao longo do tempo, né? Promovendo, construindo e focando na doação voluntária de sangue como a doação, como o procedimento correto e como a motivação correta para a doação de sangue no estado. Bom, com relação ao tipo de doador, a maior parte dos nossos doadores são doadores de primeira vez. A gente tem um bom número de doadores de retorno, mas a gente ainda tem alguns doadores esporádicos, que são aquelas pessoas que doam e desaparecem, não voltam para doar de uma forma regular. Então, aqui a gente tem uma oportunidade de trabalhar esses candidatos, transformar esses doadores de primeira vez em doadores de retorno e transformar esses doadores esporádicos em doadores de retorno. Isso aqui também é um desafio, é uma oportunidade dos nossos serviços de captação. A maioria dos nossos candidatos é do sexo masculino, realmente isso é um retrato do mundo, né? A maioria dos doadores de sangue são realmente do sexo masculino, mas a gente vê que a gente tem uma boa participação do sexo feminino entre os candidatos na doação na nossa hemorrede. E boa parte dos nossos candidatos tem até 30 anos, então estão na faixa etária entre 18 e 29 anos, 49% deles. A gente tem notado que isso pode ser uma explicação para a inaptidão um pouquinho mais alta, porque a gente tem notado que nessa faixa etária a inaptidão relacionada aos hábitos sexuais e ao viagens, uso de drogas lícitas e ilícitas é maior. Então, talvez por isso, porque a gente tem um grande percentual dos nossos doadores, são doadores jovens, a gente tem um pouco mais de inaptidão, né? Mas acima dos 29 anos a gente tem a maioria ainda dos nossos candidatos à doação. E aqui os principais motivos de inaptidão. Esses motivos de inaptidão são os motivos que o Hemoprod solicita e segue, ou seja, que a Vigilância Sanitária solicita e segue. Então, tem muitos outros motivos de inaptidão que não são detalhados. Então, o principal motivo, a grande maioria dos motivos de inaptidão estão realmente classificados como outros, são os vários motivos que são somados e que representam a maior parte dos motivos de inaptidão. Mas quando a gente particulariza os critérios que a Anvisa recomenda e se interessa em seguir, a gente vê uma grande inaptidão por anemia ou por hemoglobina abaixo do recomendável em mulheres, né? E depois o comportamento de risco para DST
candidatos do sexo masculino. Então, esses são os dois principais motivos de inaptidão, né? Para as mulheres, a hemoglobina abaixo do esperado, e para os homens, o comportamento de risco para DST. Depois a gente tem a hipertensão, a hipotensão, o alcoolismo, as hepatites e a malária, ou seja, as pessoas que viajaram para regiões endêmicas e que não podem doar porque aqui a gente não faz o teste, também aparece aqui com destaque entre as principais causas de inaptidão aqui nas unidades da hemorrede. Então, entre os 150 mil candidatos que vieram, 110.354 doaram sangue, né, 62 mil aqui em Fortaleza, e aí a gente vê aquilo que a gente estava falando, era inaptidão clínica, e agora a inaptidão sorológica. A gente vê que desses 110 mil doadores, só 2.690 tiveram suas bolsas descartadas por inaptidão sorológica, o que representou 2,44% da nossa do descarte das unidades que foram produzidas. Isso é muito bom, porque isso fala a favor da nossa triagem. Nós temos uma triagem clínica alta e uma triagem sorológica baixa. Isso quer dizer que a gente está evitando que pessoas que seriam inaptas sorologicamente cheguem a doar sangue. Está evitando o desgaste do doador e evitando custo para o serviço, e evitando também você ter um pool de doadores com a inaptidão sorológica mais alta. Então, isso é muito interessante, esse resultado. E eu lembro, quem é mais antigo, lembra que isso já chegou a ser mais de 10% de inaptidão sorológica. Então, a gente chegar a 2,4% é realmente muito bom, né? E é uma evolução de um trabalho que foi realizado ao longo do tempo. Quando a gente particulariza as regionais, a gente vê que a inaptidão sorológica é mais baixa no Crato, né? Uma faixa, não há uma discrepância muito grande. Em Iguatu e Quixadá, a gente tem uma inaptidão sorológica um pouquinho mais alta, mas não chega a discrepar da média, né? E no Crato um pouco abaixo, né? Mas todo mundo em torno aqui de 2,2%, né? Tendo uma inaptidão, uma média de 2,4%, considerada pela Câmara Técnica e pelo serviço como adequada e muito boa. Então, a gente tem aqui, vocês sabem que quando a gente descarta a amostra por uma sorologia reagente, a gente tem um custo, tem um doador que fez a doação e que depois é chamado para esclarecimento. Então, não traz risco para o paciente, mas traz um custo para o serviço e um transtorno para o doador. Então, quanto menor a gente tiver essa situação, melhor. E aqui a gente correlacionou o número de bolsas produzidas por cada regional, né, e o descarte sorológico. Então, a gente viu que a cada 40 bolsas produzidas em Fortaleza, eu tive um descarte sorológico, a cada 50 bolsas no Crato, 41 em Sobral, 36 em Iguatu e 38 em Quixadá. Então, a gente fica aqui em torno de 40 bolsas produzidas para um descarte. Crato realmente tem uma inaptidão sorológica menor, né, mas é um número muito bom, né? A gente tem uma produção muito boa e muito segura, né, com relação a evitar esse descarte de bolsas por sorologia positiva. E quando a gente vê os marcadores de triagem obrigatória, o maior marcador, o marcador que mais inapta, é realmente o anti-HBC, que não significa infecção ativa, mas uma memória imunológica, é alguém que já teve contato com o vírus da hepatite C. Então, isso também é um bom... assim, deixa mais tranquila a gente sabendo que a nossa população, o grande número, tem uma baixa inaptidão sorológica e que a maior parte desses motivos de inaptidão sorológica estão relacionados ao marcador não infectante. E depois a gente tem a sífilis, a hepatite C, o HTLV1 e 2, Chagas, HIV e hepatite e o HBsAg aqui se equiparando, de forma que a gente tem esses marcadores mais infectantes, uma incidência bem menor do que esses aqui que tem também a questão da memória imunológica. Bom,
Com relação ao número de coletas e bolsas produzidas, então o que é que a gente fez com as 110 mil coletas realizadas? Deixa eu ver se tem aqui. Bom, as 110 mil coletas realizadas, ou doações realizadas, a gente conseguiu produzir 227.881 componentes com índice de fracionamento de 2,06. Só lembrar para vocês que o índice de fracionamento da rede do Estado não é muito alto, porque a gente prepara sempre o pool do Baficote. Então, isso puxa o índice de fracionamento para baixo. Então, se vocês... outros estados o índice de fracionamento é mais alto, aí a gente tem que ver se eles preparam pool ou não. Porque o que é o pool? É você pegar 4 ou 5 doadores e preparar um componente só. Então, isso puxa o índice de fracionamento para baixo, mas a gente teve quase um pouco mais de 2 bolsas produzidas a partir de cada doador, cada doação realizada. Né? E aqui são os procedimentos de lavagem, radiação, desleucocitação de concentrado de plaquetas, desleucocitação de concentrado de hemácias e a alicotagem para fracionamento pediátrico, que são realizados em todos os hemocentros, né, em todos os regionais, só para a gente ver como foi essa produção e esse movimento. E aqui a gente vê o descarte realmente. O descarte por sorologia a gente já tinha visto, 2.690 bolsas. E aqui o descarte por validade. Então, a gente perdeu muito pouco bolsas por validade. Né? A gente só perdeu 7.856 bolsas. Né? E aí o descarte por outros motivos de produção, lipemia, rompimento de bolsa e outras coisas que estão fora do gerenciamento, da governabilidade da produção, a gente teve realmente o maior impacto. Mas isso aqui, que estão na nossa governabilidade, realmente a gente tem feito esse controle, esse gerenciamento muito bom do descarte, tanto por validade como por sorologia, e aqui a gente já comentou. O descarte por validade, a gente vê que é mais importante nas unidades que produzem mais, né? Então, Fortaleza teve um descarte maior por validade do que as outras regionais, mas chegando... na verdade, Sobral se superpõe, né? A gente se iguala um pouquinho. Então, Sobral, Crato e Fortaleza se igualam um pouquinho. Isso aqui também, pessoal, é fruto do gerenciamento integrado de estoque que a gente faz. Então, às vezes, vocês veem, a gente manda buscar sangue em Iguatu, manda buscar em Quixadá, manda deixar, manda trazer de Sobral, a gente faz esse remanejamento para que a gente possa evitar o descarte de bolsas por validade. Porque uma bolsa que fica lá em Iguatu muito tempo, como a demanda transfusional da regional é pequena, ela pode chegar ao vencimento sem ser utilizada. Então, a gente traz essa bolsa para cá e aí a gente consegue aqui em Fortaleza, com a maior demanda transfusional, dar vazão a essa produção da hemorrhoide de forma que as coisas não se percam e que todos os pacientes sejam atendidos adequadamente. Com relação aqui às bolsas produzidas e oferta transfusional, então a gente tem, das 227 mil bolsas produzidas, 75 mil foram descartadas e 152 mil foram ofertadas para transfusão. E aqui a gente tem hemácias, plaquetas, plasma e crio precipitado. Então, dessas 152 mil bolsas oferecidas para transfusão, a gente teve 131 mil bolsas efetivamente transfundidas, 121 mil transfusões realizadas em hospitais, 2.495 transfusões realizadas em UPAs, 1.830 em clínicas de hemodiálise e 6.487 nos ambulatórios dos hemocentros regionais e do hemocentro coordenador. Então, a grande parte das transfusões ocorreu realmente onde devia acontecer, que são os hospitais, né? 121 mil transfusões. De forma que nós tivemos 131.879 transfusões, né? 68% dessas transfusões ocorreu na regional de Fortaleza. A gente já discutiu onde tem mais hospitais e maior população, e os hospitais de maior complexidade, e 31% das transfusões nas demais regionais de hemoterapia. Quando a gente particulariza isso, né, a gente vê que a média de transfusão por leito por ano foi de 7 transfusões por leito por ano, na média, sem fazer a correlação da complexidade do leito. Então, dentro do que o Ministério coloca de 7 a 10, né, e aí quando a gente particulariza os tipos de leito, a gente vê 25 transfusões por leito por ano nos hospitais tipo 5, ou seja, aqui em Fortaleza, 12 nos hospitais tipo 4, 8 nos hospitais tipo 3, 5 nos hospitais tipo 2 e 2 nos hospitais tipo 1. Isso aqui está bem dentro do que o Ministério recomenda naquela tabela que a gente viu anteriormente.
Então, um resumo desse movimento todo, nós tivemos, a partir de 110 mil doações, 152 mil bolsas ofertadas para transfusão, 131 mil bolsas efetivamente transfundidas e 20.836 bolsas, ou seja, 13,64% do que foi produzido não foi utilizado para transfusão e se manteve como superávit em armazenamento e disponível para transfusão de um ano para o outro, né? Não que as bolsas tenham ficado 20 mil bolsas de um ano para o outro, mas esse movimento fez com que a gente tivesse o superávit de 20.836 bolsas na hemorrede do Estado no ano de 2015, né? Então, quando a gente analisa esse superávit, a gente vê que ele é bem maior nos hemocentros de Quixadá e Iguatu, que são unidades com menor demanda transfusional. Eles escolhem menos, mas têm hospitais menos complexos, com menor necessidade transfusional. Então, aqui a gente tem unidades com grande potencial de produção, né? Eles podem coletar, produzir e eles podem abastecer as demais unidades da hemorrede. Aqui em Fortaleza e Sobral a gente tem, aqui Fortaleza pela maior complexidade e Sobral pelo maior número de municípios, a gente precisa de uma distribuição maior, então a gente tem um superávit menor. Mas, de uma forma geral, na hemorrede nós tivemos 13,64% de superávit, e aí vocês veem como é importante a contribuição de todos os regionais na construção desse superávit e das unidades que transfundem menos, porque elas coletam mais e elas se tornam unidades fornecedoras, entre aspas, né, para os demais regionais desses componentes que são produzidos aqui nesses municípios onde você tem uma menor demanda por transfusão. Bom, e aí o perfil do atendimento de hemoterapia, quando a gente... Aqueles dados estavam relacionados apenas à hemorrede. Agora a gente entra também com os dados do Serviço Privado de Hemoterapia, analisando o estado do Ceará como um todo. Então, na hemorrede nós tivemos 110 mil doadores aptos, 21 mil doadores inaptos. No serviço privado nós tivemos 40 mil doadores aptos, 5 mil doadores inaptos, de forma que no estado do Ceará como um todo foram realizadas 150 mil doações e 27 mil doadores inaptos. O percentual de doações aqui na hemorrede, a gente já viu 27% de inaptidão. Quando a gente coloca os dados do Serviço Privado de Hemoterapia junto, a inaptidão cai para 21%, então o serviço privado tem uma inaptidão bem mais baixa, clínica, bem mais baixa do que a hemorrede, e isso puxa o percentual de inaptidão do Estado para baixo. Com relação à inaptidão, aqui é o tipo de doação. Aí a gente vê uma inversão, é mais ou menos o que a gente espera que aconteça, né? A hemorrede tem um grande número de doadores espontâneos e o serviço privado trabalha muito em cima da doação de reposição. Então, no estado a gente fica com um pouco mais de doadores de reposição na representação total do número de doadores do estado, em função do peso que o serviço privado de hemoterapia traz para esse tipo de doação. Mas mesmo com essa maior parte de doadores de reposição no serviço privado, a gente ainda tem quase 4 vezes ou 3 vezes mais doadores espontâneos, 3-1 doadores espontâneos aqui no estado do Ceará. Então, isso é muito interessante, né? E a gente tem que lembrar que isso é em função do trabalho que a Hemorrede faz na promoção da doação voluntária de sangue. Então, a gente tem 26%, né, de doadores de reposição apenas no estado, 74% de doadores espontâneos. Né, quando a gente vê só a hemorrede, isso aqui chega a 85%. Mas é um número bem... É um número bom, mas a gente ainda precisa trabalhar para diminuir esse número de doação de reposição, né, e trabalhar ainda mais para ter doações espontâneas como o total de doações do Estado. Né, as doações autólogas não têm uma grande representatividade. No nosso Estado, a gente não trabalha muito com essa doação autóloga. O Ministério não recomenda, não orienta e não estimula, e a gente segue realmente essa orientação do Ministério. Com relação ao descarte das bolsas produzidas no serviço privado de hemoterapia, a partir das doações que foram feitas, foram produzidas 64 mil bolsas. Né, o descarte por validade chegou a 7,54% no serviço de hemoterapia, e o descarte por sorologia chegou a 25,66%, com um descarte total de 33,2%.
né, no serviço de hemoterapia. E aí a gente vê, comparando os dados da hemorrhoide e os dados do serviço privado, para cada 42 bolsas produzidas na hemorrhoide, a gente teve um descarte sorológico. No serviço privado, a gente tem para cada 62 bolsas produzidas um descarte sorológico. Então, eles produziram bem mais e descartaram bem menos, e isso é um pouco contraditório, porque como a inaptidão clínica deles é menor, era esperado que a inaptidão sorológica fosse mais alta. Mas tanto a inaptidão clínica como a inaptidão sorológica são mais baixas no serviço privado do que na hemorrhoide. Bom, isso aqui é repetindo mais ou menos os dados. E quando a gente vê a oferta transfusional que foi feita ao Estado como um todo, 76% das bolsas foram ofertadas pela hemorrhoide e 24% pelo serviço privado de hemoterapia. Então, a gente tem realmente a hemorrhoide como grande serviço produtor de bolsas para transfusão no nosso estado do Ceará, né? E, bom, então, a hemorrhoide ofertou 76% das bolsas e realizou 77% das transfusões efetivamente. 23% das transfusões foram realizadas pelos serviços de hemoterapia nos hospitais que são atendidos por ele. E quando a gente coloca a contribuição para o superávit de hemocomponentes no Estado, a hemorrhoide contribui com 72% das bolsas que ficaram em superávit e o serviço privado contribuiu com 28%. Então, a hemorrhoide realmente é a grande mola propulsora, né, que coleta mais, transfunde mais, produz e que mais contribui para o superávit do Estado. Então, esse gráfico que a gente vê aqui, esse retratinho que a gente vê aqui. Quando a gente analisa os leitos do SUS e não SUS, né, em nosso estado, a gente vê que 80% dos leitos do estado do Ceará são leitos do SUS, certo? E a hemorrhoide atende 86% dos leitos. Então, a gente ainda atende leitos que não são do SUS, né? O serviço privado atende apenas 14% dos leitos e a gente atende 86% dos leitos do Estado. Então, a gente atende um pouco mais de leitos do que os leitos públicos próprios e públicos contratados. Então, a gente tem um atendimento privado, a leitos privados realmente, principalmente no interior do estado. E quando a gente vê os hospitais, aquilo era leitos, os hospitais, a gente vê que a hemorrhoide atende 167 serviços municipais, 11 serviços estaduais, 2 federais e 89 serviços privados. A hemorrhoide e o serviço privado atendem 26 serviços privados, que são serviços que têm leito SUS e não SUS, e que são atendidos tanto pela hemorrhoide como pelo serviço privado. E o serviço privado sozinho atende apenas 32 hospitais, que são os hospitais que estão presentes no município de Fortaleza. Aqui, só para mostrar para vocês a distribuição, né, 40,6% dos hospitais são atendidos pelo serviço privado, com relação e 18,6% dos hospitais são atendidos pela hemorrhoide, dos serviços sem demanda transfusional. Então, a gente vê que a hemorrhoide atende ao maior número de serviços e atende aos serviços com maior demanda. Então, mesmo esses 32, quando a gente considera esses 32 serviços aqui atendidos pelo serviço privado, grande parte deles não tem demanda transfusional, né? São serviços aqui tipo 0 e tipo 1. E aqui a gente vê o número de transfusões no Ceará. Então, a gente teve, isso aqui é aqueles dados que a gente já viu, né, esperados pelo Ministério, dentro daquela faixa de 7 a 10 transfusões por leito por ano, 113 a 161 mil, 137 a 237, e a gente realizou 159 mil transfusões no Estado, bem dentro dos dois parâmetros, né? A gente está bem de acordo com o que o Ministério solicitou. Deixa eu ver aqui. Bom, então, aqui na hemorrhoide, certo? Considerando só os serviços atendidos pela hemorrhoide, nós tivemos 121 mil transfusões, quando seriam esperados 101 a 144 mil, ou 118 a 212. Então, a gente está também dentro da faixa prevista pelo Ministério. O serviço privado, ele tem uma tendência a transfundir mais. Então, com relação aos leitos que estão sob a cobertura do serviço privado, de acordo com o Ministério, a gente esperaria 11 a 16 mil, 18 a 25 mil, foram realizadas 38 mil. Então, há uma tendência a um maior número de transfusões
nesses serviços atendidos pelo serviço privado. Então, aqui tem uma oportunidade da gente trabalhar o uso racional do sangue nesses serviços. Né? Aqui, só para vocês verem que na hemorrede realizou 7,44 transfusões por leito por ano, enquanto no serviço privado 14,97 transfusões por leito por ano, dando uma média de 8,47 transfusões por leito por ano. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês bem rapidamente, que eu sei que já está ficando cansativo, eu já estou cansada, né? Também já estou sem ver os números direito, mas vou mostrar um pouquinho para vocês como é o perfil do atendimento de hematologia. Isso também foi analisado pela Câmara Técnica. Então, a gente teve 10 mil consultas médicas realizadas na hemorroida. Aqui a gente analisou os dados da hemorroida, o serviço privado não participa desse atendimento, né? E 6 mil consultas realizadas por outros profissionais, assistente social, psicólogo, fisioterapia, e, odontólogo, outros profissionais. Então, os pacientes de coagulopatia, a grande parte são pacientes com hemofilia A, né? Pacientes com von Willebrand não são a maioria, né, dos pacientes cadastrados na hemorrede. Isso a gente esperaria que a frequência do von Willebrand fosse maior, então talvez a gente tenha aqui uma subnotificação, isso é um retrato de uma subnotificação, e hemofilia B, 43 pacientes cadastrados no estado, né? E aqui a grande maioria dos pacientes estão mesmo na região que tem uma maior distribuição, maior representação populacional. Fortaleza, depois Sobral e Crato, e depois Quixadá, Iguatu e Quixadá. Com relação à hemoglobinopatia, né, a gente tem muitos pacientes com múltiplos diagnósticos, né? A grande maioria deles são pacientes com anemia falciforme realmente, e a gente também tem a distribuição maior aqui em Fortaleza. Só lembrando que na coagulopatia todos os pacientes estão cadastrados no hemocentro, então a gente tem um espelho realmente do estado inteiro. Na hemoglobinopatia a gente ainda não conseguiu isso, então a gente ainda tem pacientes que não são acompanhados pelos hemocentros, que são atendidos em serviços hospitalares ou ambulatoriais, né? No HGF, no Hospital das Clínicas, alguns no César Causa. Então tem alguns pacientes que estão sendo acompanhados fora da hemorrede. Isso é uma coisa também que a gente precisa trabalhar para corrigir. Né, mas a gente já tem uma boa demanda. Com relação a exames, Fortaleza quem realiza o maior número de exames laboratoriais realmente, e isso é uma dificuldade, eu tenho falado para vocês que a gente precisa melhorar a demanda de exames laboratoriais nos regionais para que a gente possa manter esses laboratórios funcionando e funcionando com qualidade. Laboratório pequeno, com exames realizados muito esporadicamente, não tem como ter um controle de qualidade muito bom. Então, a gente precisa ter volume para que os laboratórios possam ser mantidos. E aí eu queria chamar a atenção de vocês que a decisão de manter esses laboratórios precisa passar também por esse olhar de qual é a necessidade, qual é o custo e qual é a qualidade que esse laboratório tem com um volume tão pequeno. Então, a gente precisa realmente otimizar, fazer nos laboratórios de diagnóstico que a gente fez nos laboratórios de triagem de doadores, né? Trabalhar a lógica da centralização para que a gente possa ter um melhor custo-benefício, uma melhor qualidade e robustez nos resultados para a população atendida nesses serviços. Aqui os laboratórios de coagulação, né, a grande parte dos exames são realizados realmente aqui em Fortaleza, mielograma. Isso é só para documentar e o Conselho Estadual de Saúde ter a noção de todo o trabalho que é feito no Estado. Aqui o cadastro para doadores de medula óssea, doadores voluntários de medula óssea. Lembrar que a gente vem, ao longo do tempo, ultrapassado a meta definida pelo Ministério da Saúde. A nossa meta é 15 mil doações. A gente tem aumentado, tem feito mais cadastros do que o Ministério pede sistematicamente. Isso é resultado do nosso trabalho de captação, mas a gente precisa fazer uma adequação. Então, esse ano a gente tem trabalhado para chegar mais próximo do que o Ministério tem recomendado, né? Porque a gente tem ultrapassado isso. Há 3 anos a gente está acima dessa meta do Ministério, e aí a meta do Ministério não é uma meta, é uma cota. Né? Então, não é uma meta que tem que ser batida, ela é uma cota máxima, então ela é um teto, né? A gente está ultrapassando esse teto, não que isso seja ruim, mas a gente precisa entrar na lógica de que o que ultrapassa o teto, o Ministério não repassa recurso. Então, a gente precisa ter uma adequação, não é proibido, mas a gente precisa adequar para que a gente possa ter um melhor custo-benefício do nosso trabalho. Né? E aqui, o transplante, né, as bolsas que foram recebidas, criopreservadas, infundidas, e os transplantes que foram realizados em 2015.
né? Então, vocês sabem que a gente agora comemorou o número de 300 transplantes realizados, né? Então, a gente tem tido realmente um trabalho muito forte com relação ao transplante de medula óssea. Então, a partir desses dados todos apresentados, a gente fez a análise, né, e submeteu essa análise à Câmara Técnica e ao Conselho Estadual de Saúde, e aí a análise considera que não existem vazios assistenciais na cobertura hemoterápica no Estado, que a hemorrede pública está dimensionada corretamente para atender a toda a demanda transfusional do Estado, mesmo na ausência de serviços privados de hemoterapia complementares, a gente seria capaz de atender, a hemorrede seria capaz de atender. A hemorrede atende a integralidade da demanda transfusional do SUS e atende também a serviços não SUS, onde não existe outra opção de atendimento. Existe um potencial para crescimento de coleta, a gente viu a capacidade subutilizada da hemorrede, e o percentual de doadores com relação à população do Estado na faixa etária para doação de sangue é superior a 2%. Né? Ainda considerando o perfil de doadores, a gente vê que na hemorrede 85%, 85,28% das doações são espontâneas. Então, isso aqui fala a favor do trabalho de captação que tem sido realizado pelos nossos serviços. Então, isso aqui é para parabenizar, é um retrato positivo do trabalho de captação de doadores que a gente tem realizado ao longo dos anos. Não foi feito agora, mas desde a década de 80, quando a Hemos começou a funcionar. Além disso, a análise mostra que a hemorrede estadual centraliza os procedimentos de maior complexidade, traz mais segurança para os pacientes, né, porque você tem uma liberação, você tem uma análise centralizada e feita toda com a mesma qualidade, com a mesma acurácia, a mesma eficácia, a mesma eficiência. E o Hemocentro Coordenador de Fortaleza é classificado como CITNAT, sendo responsável pela triagem do Ceará, Piauí e Maranhão. A produção de hemocomponentes em todos os regionais é automatizada e padronizada, por isso que a gente faz essa mobilização de estoque. Então, aquilo que a gente mostrou, a gente descarta pouco por validade. Então, Iguatu e Quixadá podem aproveitar bem sua capacidade de coleta, porque eles podem mandar os componentes coletados lá para as regionais que tenham maior necessidade transfusional. Por quê? Porque a gente tem a automação e a padronização da produção. Isso a gente vai precisar certificar essa produção também, levar a certificação ISO 9000 para os regionais. Então, isso é um plano, é uma das coisas que, a partir dessa análise, a gente planeja para os próximos 4 anos. Então, por causa dessa automação e padronização, o estoque da hemorrede é tratado de forma integrada. A informatização também é essencial para permitir a rastreabilidade de doadores e pacientes. Então, além da padronização e automação, a hemorrede está completamente informatizada e toda a hemorrede dispõe de tecnologias de alta complexidade. Né? Então, a gente tem a férise aqui em Crato, em Sobral, e está montando a férise no Crato, e recuperação intraoperatória a gente tem aqui em Fortaleza, e agora a gente tem alguns hospitais se interessando em Sobral e Crato. Em havendo demanda, a gente pode viabilizar a implantação desse serviço lá nessas regionais. Né? Além disso, a hemorrede dispõe de um irradiador de células aqui em Fortaleza, onde a maior demanda está presente. Né? Então, onde os pacientes que precisam dessa irradiação estão concentrados. E Crato e Sobral já fazem, que tem atendimento à neonatologia, já fazem essa irradiação a partir de parcerias que foram firmadas com os serviços de radioterapia presentes nos municípios sob a sua área de abrangência. Outra análise que foi possível, outra conclusão que foi possível tirar dos dados apresentados é que a hemorrede presta assistência ambulatorial aos pacientes com coagulopatia e hemoglobinopatia de forma descentralizada. Então, a gente tem pacientes presentes distribuídos no estado inteiro. A gente não precisa trazer o paciente apenas para Fortaleza para que ele seja tratado. E o apoio ao transplante é realizado pela hemorrede através do cadastro de doadores ao REDOME e os procedimentos necessários para o suporte ao transplante de medula óssea, tanto autólogo como halogênico, né, e ao transplante de órgãos sólidos aqui no município de Fortaleza e em Crato, principalmente. Além disso, a hemorrede dispõe de tecnologias de alta complexidade, como recuperação intraoperatória e aférese terapêutica para os usuários do SUS, e existe um potencial para a absorção de novas demandas nos laboratórios de diagnóstico. Então, a gente vê o laboratório de Fortaleza muito grande e os laboratórios dos regionais muito pequenos.
né? Então, existe um potencial para a absorção dessas novas demandas. Além disso, o atendimento dos pacientes com coagulopatia e hemoglobinopatia é descentralizado. Então, a partir dessa análise, a Câmara Técnica propôs ações para os próximos 4 anos, de manter uma articulação constante com os diferentes setores da sociedade civil para a disseminação e fortalecimento da cultura da doação voluntária de sangue e medula óssea, visando fortalecer e fidelizar os doadores de sangue em nosso estado, melhorar o acesso da população à doação de sangue, através da ampliação de unidades fixas de coleta. A gente viu que nós temos muita cadeira de coleta externa, então a gente poderia melhorar o acesso da população fixando essas cadeiras. Então a gente já discutiu com alguns regionais a criação dos postos avançados de coleta, né, os passes. A gente está trabalhando com o município de Paracuru, que a gente vai ter a inauguração agora já fechada para o dia 12. Está trabalhando com o município de Brejo Santo e Barbalha, né, a possibilidade de você ter a implantação desses postos de coleta, né, com apoio da prefeitura, né, regulamentação das ações de captação de doadores de sangue no âmbito estadual, na tentativa de transformar os doadores de reposição em doadores espontâneos, ou de aumentar o percentual de doadores espontâneos no pool de doadores do Estado. Institui o monitoramento do serviço de hemoterapia do Estado a partir da análise crítica de informações de produção encaminhadas à vigilância sanitária. Então, a gente viu que a produção do serviço privado de hemoterapia ele só foi analisado pela primeira vez pela Vigilância Sanitária e pela Câmara Técnica agora, nesse PDR. Então, a Câmara Técnica sugeriu que isso se torne uma constante, né, nos próximos documentos e nos próximos anos, expandir a estrutura de TI, melhorar a sistemática de manutenção das estruturas físicas. Eu não mostrei em dados, mas, porque ia ficar muito cansativo, mas no texto tem a análise do prédio, né, toda a deficiência que a gente tem estrutural, necessidade de reforma, de estruturação de área física, de área de estrutura de TI, de rede e de elétrica, né? Além disso, como a gente vê aquela discrepância da hemorroida usando 7 transfusões por leito por ano, no serviço privado 14, o serviço privado não, alguns hospitais 7, alguns hospitais 14, a gente viu a necessidade de ter uma ação que estimulasse a adesão a protocolos de indicação transfusional segura, né, tanto na rede pública como na rede privada, e a expansão da certificação pela norma ISO 9001-2008, e a gente pensa realmente nos 2 maiores regionais, como os que teriam maior impacto, né, com relação à certificação. Então, Sobral e Crato, agora a gente pensa realmente em levar a certificação para esses regionais. Então, essas foram as ações que foram propostas pela Câmara Técnica, foram levadas para o Conselho Estadual de Saúde, que aprovou. E aí vocês precisam saber que tanto a resolução da Câmara Técnica aprovando o documento, como a resolução do Conselho Estadual de Saúde estão publicados em Diário Oficial. Isso tudo está lá no nosso site para que vocês possam ter isso como documento, né? Esse documento ele é muito grande, né? Cansativo apresentar, foi 1h15. Realmente são muitos dados, isso aqui é um resumo, então é um documento muito rico, que vale a pena todo mundo que trabalha em Hemocentro baixar e de vez em quando dar uma olhada, principalmente talvez imprimir essas ações e começar a focar. O nosso planejamento estratégico ele está dentro dessas ações, né, porque isso é o que a gente precisa conseguir para daqui a 4 anos, e daqui a 4 anos a gente vai rever todo esse planejamento, né, macro, né? Esse é um planejamento maior, é um planejamento que envolve a própria Secretaria Estadual de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde, mas que demonstra um certo conforto e uma certa estabilidade, e é um retrato de que a hemorrede estadual do Ceará é bem estruturada e atende à demanda transfusional do Estado. Então, era isso que eu tinha a apresentar. Eu peço desculpa porque foi cansativo, mas porque é um documento muito grande mesmo. E eu queria que vocês se apoderassem dessa ferramenta de planejamento. Eu sei que todo mundo já ouviu falar, que a gente já discutiu anteriormente, mas isso é o compilado final, a forma final do documento. E aí vocês, a partir dessa apresentação inicial, fiquem curiosos e entrem no site para pegar o documento como um todo e dar uma olhada nele, estudar e até poder participar melhor da formulação do próximo PDR que vai acontecer em 2019 para o 2020 a 2024. Aí a gente já entra no meio do milênio.
Muito obrigada e boa tarde.